Amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Vamos dar continuidade aos estudos do Evangelho, como nós sempre fizemos todas as semanas. E, como sempre, pedimos para fechar os nossos olhos da carne e, elevando os nossos olhos espirituais aos céus, orarmos. Senhor, tranquilizando os nossos corações, vamos agradecer a oportunidade de aqui estar na busca de mais um dia de aprendizado que sempre tantas alegrias nos traz quando deixamos entrar as palavras consoladoras nos nossos corações. Agradecemos então a Deus, o nosso Pai amado, pela oportunidade, pedindo para que nos ilumine em mais um dia de estudos nesse ambiente virtual. E nada melhor então que orarmos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Nos diz a parábola, aspas, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, e ele a corta. E todo que dá fruto ele poda para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Se alguém não permanecer em mim, será cortado e jogado fora. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim vocês serão meus discípulos. O que significa a cepa da uva na doutrina espírita? Já pensaram? Você já deve ter percebido o desenho da videira relacionada ao espiritismo. A imagem da vinha não foi escolhida por acaso. Essa arte tem origem mediúnica, expressamente indicada para ilustrar o referido livro. Desde então, a videira tem sido usada pelos adeptos da doutrina espírita, ainda que não seja propriamente um símbolo da filosofia do professor Rivail. Representa, segundo os espíritos, o emblema do trabalhador e do criador. Para entender qual o significado da cepa, vale conhecermos mais sobre a videira. Allan Kardec recebeu uma comunicação mediúnica assinada por várias entidades espirituais, cujos textos seriam utilizados no prefácio da obra do Livro dos Espíritos sob o título de Prolegômenos. Nesse inteirinho da comunicação, um parágrafo se destaca, aspas, coloca no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é o tronco, o espírito é o licor, a alma ou espírito ligado à matéria é o bago. E o homem purifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo é que o espírito adquire o conhecimento. Fechou as aspas. Foi então que surgiu o ramo da figueira na doutrina espírita. A videira é a planta da uva, que também pode ser chamada de vinha ou de parreira. Ela é uma trepadeira constituída de troncos retorcidos, ramos flexíveis, folhas grandes e flores. Antes da fase de colheita, as vinhas passam por fases diferentes de estágios. No Evangelho de Marcos, há a seguinte expressão: Judá e Israel estavam seguros. Cada um estava sob a sua própria videira e figueira, de Dan e Berseba, por toda a vida de Salomão. É, portanto, um cultivo lento que requer paciência e dedicação. Assim também é o nosso despertar e evolução espiritual, não concordam? Essa é uma das razões para o uso da videira como comparação da vida. Conforme vimos no Espiritismo, ela é o emblema do trabalho do Criador. No significado da ilustração, nós vimos que a uva representa o perispírito, que é a ligação entre o espírito e a alma. O suco, o líquido, é o espírito, e o princípio inteligente da própria essência do ser é ali mostrado. Dentro do suco está o licor, que por sua vez é o resultado do trabalho feito com o suco. É uma espécie de destilação que transforma o espírito em um ser mais evoluído.
O ramo ou os galhos é o que dá sustentação aos frutos e, na ótica da espiritualidade, simboliza o corpo humano. É a forma física que serve de instrumento para a vida do espírito no mundo material. Como sabemos, Jesus Cristo empregava muitas das suas falas por parábolas. Esse estilo de linguagem adotado nas parábolas servia para ensinar os seus discípulos de um jeito mais simples e o conhecimento que podia ser transmitido através das narrativas. Com essas palavras, Jesus promoveu um valioso ensinamento que devemos seguir nos caminhos dele e que sempre representará nosso modelo e nosso guia. Vale lembrar que o Espiritismo surgiu na França em 1857 por Hippolyte Léon Denis Rivail, um pedagogo e educador que usava o pseudônimo de Allan Kardec. O professor Rivail, como era conhecido, interessou-se pelos fenômenos das mesas girantes e embarcou em uma investigação para entender como aconteciam as comunicações com os espíritos. A palavra-chave do texto é, sem dúvida, permanecer. Mas o que significa permanecer? Certamente não se trata de uma posição de inatividade, não é encarar os fatos com brandura ou tolerância excessiva, embora não denote movimento. Permanecer significa manter a condição de avanço, de frutificação, é se manter no processo de condução da seiva, da vida, é se manter ligado. É aí que Jesus, a videira verdadeira, entra em cena, vem e nos tira de nossa inércia, nos tira da falta de interesse. A videira verdadeira, Jesus, nos faz distanciar da tentação de perder a fé e diz, aspas, assim mostrarão que são meus discípulos, fechou as aspas. A videira Jesus faz correr em nós a seiva da vida, da transformação pessoal, que leva à santificação e à transformação social. É seiva de amor que corre em nós, seiva de perdão, de reconciliação. Em seu discurso, Jesus usa a comparação da videira à planta que dá uva. Para um ramo ou galho poder dar o fruto, é necessário que ele fique unido ao tronco e que de vez em quando passe por uma boa poda. A comunidade é como uma videira. Por vezes, ela passa por momentos difíceis. É o momento da poda necessária para que ela produza mais frutos. No Antigo Testamento, a imagem da videira indicava o povo de Israel. Isso está em Isaías, no seu capítulo 5. O povo era como uma videira que Deus plantou com muito carinho nas encostas das montanhas da Palestina. Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o viticultor. Ele é quem cuida dos ramos. Esses ramos são classificados em dois grupos, os ramos produtivos e os improdutivos. Os ramos representam todos aqueles que entram em contato com Cristo e com o seu Evangelho. Destes, o agricultor cuida de limpar aqueles que dão frutos, a fim de que possam produzir mais e mais. Por outro lado, ele também corta aqueles que não dão os frutos. Os ramos improdutivos secam, são juntados e lançados ao fogo. Mas a videira não correspondeu ao que Deus esperava. Em vez de uvas boas, deu frutos azedos que não prestavam para nada. Está no Evangelho de Isaías. Jesus, então, é a nova videira, a verdadeira. Novamente, vamos citar o Evangelho. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. A poda é dolorosa, mas é necessária. Mas cabe a pergunta, quem são os ramos improdutivos? Os ramos improdutivos são aqueles crentes verdadeiros que perdem a salvação. São também crentes verdadeiros que são disciplinados por Deus. A poda purifica a videira para que ela cresça e produza. Para defender essa interpretação, é levado em conta que o verbo grego traduzido como cortar também pode ser traduzido como suspender, no sentido de levantar. Assim, ao invés da palavra cortar, a palavra suspender seria a tradução mais apropriada para se referir aos ramos improdutivos. Ao serem levantados, os ramos improdutivos poderão receber os cuidados necessários para que então possam vir a produzir. Os discípulos já foram podados pela palavra que ouviram, sejam eles de Jesus, por isso são puros. Já os ramos improdutivos representam os impostores, essas pessoas que apenas professam uma fé histórica. Eles também seguem a Jesus e dizem estar neles, mas são incapazes de realmente produzir frutos. Até hoje, Deus fez a poda em nós através da sua palavra que nos chega pela Bíblia e por tantos outros meios.
Jesus alarga a parábola e diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós somos parte de Jesus, que é o todo. Para que um ramo possa produzir frutos, deve estar unido à videira. Só assim consegue receber a seiva. E sem mim vocês não podem fazer nada, nos disse Jesus. Ramo que não produz fruto vai ser cortado. Ele seca e é recolhido para então ser queimado. Por isso, nosso modelo é aquilo que Jesus mesmo viveu em seu relacionamento com o Pai. E como ele sempre diz, assim como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam, pois, no meu amor. E ele insiste, se vocês permanecerem em mim e em minhas palavras, permanecerão em vocês. E aí podem pedir qualquer coisa e vocês as receberão. Pois o que o Pai mais quer é que nos tornemos discípulos e discípulas de Jesus. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionadas na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por uma falta de base. Repara Jesus e perceberás que o nosso problema não é ganhar para fazer, mas fazer para ganhar. Muito provavelmente o Senhor Jesus contou essa alegoria na noite em que instituiu o sacramento da ceia do Senhor. Nessa mesma noite ele foi traído. Jesus Cristo veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. Logo, ele se manifestou a nós gentios, não judeus. E quando recebemos Jesus em nossos corações, somos enxertados na videira verdadeira, que é Ele. Somos ramos enxertados na videira verdadeira, e então iremos produzir frutos. Quando estamos com a aparência feia, isto é, quando exibimos as deficiências por causa do pecado, o Pai então faz como o agricultor, nos poda, nos purifica e nos lança fora tudo o que nos torna feio. O galho que não permanece preso à árvore é então jogado fora. Portanto, quando não estamos em Jesus unidos a Ele em espírito e em verdade, nós nos tornamos galhos secos e sem utilidade. Vivemos a desesperança, a frustração, a tristeza, o desânimo e acabamos sós. Assim, nunca seremos felizes porque nos falta a seiva do Espírito que nos alimenta e fecunda o nosso coração. Dentro de nós foi plantada a semente do amor do Pai, que é o Espírito Santo, porém só permaneceremos nesse amor se conservarmos ligados ao seu Filho. Cabe a você decidir se apega à videira ou se afasta dela. O convite que Jesus fez aos seus discípulos é estar com Ele, mas não permanecer morno à sombra, mas viver estritamente em solidariedade como galhos da videira. E para nos convencer com o amor, Jesus usa outra bela expressão. Você já é puro por causa da palavra que eu lhes falei. E pelo fato de poder aceitar a sua palavra, somos dignos de poder ver a Deus. E Mateus nos fala, abençoados puros de coração, porque verão a Deus. O que torna isso importante para você e para mim é que Jesus estava muito perto do seu fim. E depois disso, ele nos disse as belas palavras. Depois dos acontecimentos do jardim, seria a crucificação no Calvário. Essas últimas palavras de instrução aos seus discípulos foram e continuam sendo de grande importância. Ficar com ele ou não ficar, portanto, depende da relação que temos com a sua palavra, cujo poder é bem expresso na parábola do semeador, na qual a semente que cai em boa terra dá frutos e é comparada por Jesus àqueles que Jesus que ouvem a palavra, colhem e colocam-a em prática. Ao contrário, se a semente cair em um terreno estéril ou inadequado, mais cedo ou mais tarde ela morrerá e, portanto, a parábola será extinta. Ficar com Jesus significa ouvir e colocar em prática sua palavra, dando-lhes confiança, crença, estabelecendo o nosso modo de agir, nosso ser naquilo que ele herdou. São Paulo também nos encoraja nesse caminho dizendo: depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e tendo crido nela,
você recebeu o selo do Espírito Santo que foi prometido e um depósito de nossa herança, aguardando a completa redenção daqueles a quem Deus adquiriu em louvor à sua glória. Belas palavras de Paulo. Vivemos de acordo com os seus ensinamentos e deixamos então nos guiar por Jesus. Então a seiva entrará em nós e com certeza frutificaremos. Muitas vezes as podas são vistas como perdas, mas são perdas que abrem espaços a uma vida nova, uma vida ampla. Nosso processo de crescimento pessoal revela uma constante necessidade de despojar-nos de costumes, lugares, familiares, modos de nos relacionar com as pessoas queridas, que nos acompanharam durante uma etapa, mas que agora se tornaram estreitos e nos impedem de expandir a vida. Quão difícil é deixar-nos podar, sobretudo, os ramos secos que se agarram a nós. Atitudes fechadas, buscas de prestígio, ego inflamado, instintos de posse, falsas seguranças, visões atrofiadas. Esses ramos que nos sobrecarregam são pesos mortos que exigem uma demanda de energia que deixa de ser investida em outras frentes de trabalho. São ramos que não conduzem mais seiva, mas temos resistência em cortá-los. Jesus, como videiro, estabelece um vínculo eterno com a humanidade, alimentando-nos com sua seiva. Muitas vezes passamos a vida buscando a seiva em outros lugares que nos tornam estéreis e vazios, e não descobrimos o nosso ser essencial. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando atraem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem ao fogo dos sofrimentos reparadores. É razoável, portanto, positivemos a nossa fidelidade ao Divino Mestre. Sabe, pois, queridos irmãos, por tudo isso, que nós demonstramos cada um a viver uma vida honesta diante de Deus e dos homens. Agora, mais uma vez, faça a sua reflexão. Você já se sente como um ramo ligado à árvore que é Jesus? Você tem intimidade com Deus? Os frutos que você tem oferecido ao mundo são doces ou amargos? O que precisa acontecer para que você dê frutos melhores? Você acha que tem permanecido em Jesus e Ele em você? Somos ramos e vamos deixar a seiva transbordar em nós? Caso as respostas para essas perguntas sejam negativas, não se sinta constrangido. Talvez você ainda não esteja na preparação. O segredo para produzir fruto é permanecer ligado à figueira. Então, hoje pode ser o dia da sua transformação. Basta você permanecer se enchendo de Deus e dessa forma, com certeza, você irá transportar e transbordar na vida de outras pessoas por meio do fruto do Espírito. A única forma de produzir esses frutos é sermos conduzidos por Jesus Cristo através de sua palavra, crendo nas suas verdades e obedecendo sempre aos seus mandamentos. Assim seremos sempre ramos da única videira verdadeira. Sejamos, pois, ramos sem fronteiras. Nossa reflexão final. Onde sua videira está então conectada? A seiva que você recebe alimenta a sua vida ou a envenena? O segredo é permanecer na videira, vamos relembrar. E você tem que estar ligado a ela. Pense nisso. Muita paz. E agora, fechando novamente os nossos olhos, vamos orar. Pai amado, que a nossa geração não seja como aquela geração, que possamos ser uma nova geração de coração e mente voltados para Jesus, de puro desejo de segui-lo e de imitá-lo para sempre. Ajude-nos a encontrar os homens e mulheres que só precisam ouvir as boas novas para começarem a andar junto ao Senhor. Pedimos ao Senhor uma vibração de harmonização nos ambientes de dor e sofrimento, como os hospitais, aos profissionais da saúde, asilos, albergues e creches. Pedimos aos dirigentes dos diversos países também uma vibração, como o nosso Brasil, para que sejam intuídos de boas e sábias decisões. Pedimos também uma vibração para aqueles nossos irmãos que vivem nas ruas, desamparados, uma vibração aos diversos segmentos religiosos, bem como as casas espíritas e também a nossa casa espírita. Pedimos, por fim, uma vibração para o nosso ser individual e uma outra para onde ela se fizer necessária. Se você gostou, se inscreva no nosso canal se ainda não o fez, clique na mãozinha do positivo e cada lição assistida, comunique, faça esclarecimentos, críticas e comentários. Todas serão sempre bem-vindas para que melhoremos sempre e toda semana você estará recebendo uma nova postagem. Muita paz, muito obrigado
Que assim seja.